E aí, pessoal? Eu sou Joel Pinheiro e este é mais um daqueles dias desgastantes do Brasil, né? Dias em que a gente fica 100% absorto numa sequência de eventos e brigas da política nacional, né? Em que o nosso futuro fica na balança, em que a gente não faz mais nada a não ser acompanhar o- os desenrolares aí do nosso futuro coletivo, né? Acho que eu não preciso resumir os eventos, embora pareça que o tal discurso do Moro de saída, né, a coletiva do Moro para anunciar a sua saída, parece que foi semana passada, né, foi hoje de manhã, ou para você que me assiste ontem de manhã, ou enfim, acabou de ser. Eu não vou resumir tudo, mas eu vou fazer referência aos fatos, tá? Para pensar um pouco a direção desse governo, a direção do Brasil, né? Governo que, eu já falei isso antes, para mim passou da hora desse governo acabar. Ele está totalmente sem condições de fazer nada, nem éticas. Então, enfim, mas não foi exatamente uma surpresa a saída do Moro, né? Ela estava sendo anunciada há muito tempo. Quem acompanha o jornalismo profissional via como tinha vários atritos entre Moro e Bolsonaro aí ao longo desse quase um ano e meio de governo, né? Só os bajuladores profissionais nas redes sociais, nos sites ou em um outro canal de mídia, e os bajuladores profissionais do governo, não. Esses juravam que não tinha nada, era intriga da imprensa, era fake news. Até na véspera do Moro declarar se demitir, eles estavam dizendo: não tem nada disso, a imprensa mentiu. E aí você vê como essas pessoas têm credibilidade, né? Cantaram de galo e foram assim humilhadas pelos eventos do dia seguinte, né? Menos de um dia entre acusar de fake news e ser revelado como aí sim o propagador de fake news. Mas enfim, o Moro vinha sendo desmoralizado, desautorizado ao longo aí do governo, muitas questões. Não foi capaz de nomear uma suplente de membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, lá Ilona Zabol. O Bolsonaro fez ele pedir desculpas públicas depois que as redes sociais do Carluxo lá reclamaram. A coisa das armas, o Bolsonaro tinha passado por cima do Moro. O COAF também foi uma vergonha, que era algo que o Moro valorizava muito, foi tirado dele, o governo não lutou para manter com ele. O Moro tentou falar com o Toffoli, porque o Toffoli impediu o uso de informações do COAF, né? Algo que beneficiou o Bolsonaro, porque beneficiava o Flávio Bolsonaro. O Moro foi lá tentar convencer o Toffoli do contrário, o Bolsonaro deu bronca no Moro. Não, que isso, combater corrupção contra o meu filho? De jeito nenhum, meu filho não pode ser investigado. Que mais? O Bolsonaro chegou a anunciar um possível desmembramento do Ministério do Moro, né, que seria uma humilhação total. Naquela ocasião, o Moro bateu o pé e acabou ficando. Teve a questão do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que investigava Flávio Bolsonaro, enfim, que também não agradou o presidente. E agora, por fim, o diretor-geral aí da Polícia Federal, né? Moro bateu o pé, Bolsonaro dessa vez não cedeu e o Moro pediu demissão. Tá? Tava tudo desenhado. O Moro, eu tenho críticas, eu já fiz críticas ao Moro aqui pelas coisas que apareceram, inclusive na Vaza Jato. Na minha opinião, o Moro se diminuiu muito ao longo desse quase ano e meio de governo, porque ele engoliu muito sapo, ele se mostrou muitas vezes submisso a coisas que ele não deveria ter se submetido, ele deveria ter saído antes, na minha visão, mas agora mostrou que preserva a sua dignidade. Né? Se ele diminuiu ao longo do governo, acho que ele cresceu nessa saída dele, porque ele revelou, saiu assim mostrando qual é a realidade do governo. É um presidente que quer interferir, assim como interferiu na PGR, quer interferir no trabalho da Polícia Federal para se blindar de investigações de corrupção, né? Para blindar os seus filhos, para blindar a si, para blindar os seus aliados mais próximos. Né? Foi isso que o Moro mostrou e saiu, portanto. Como é que fica o governo Bolsonaro daí, né? Como é que fica um governo que se vendeu como que combate a corrupção? Enfim, não tinha combate à corrupção nenhum ali, né? O que ele queria era uma aura, um verniz. Mas o governo jamais se comprometeu, o Bolsonaro jamais se comprometeu com a causa anticorrupção. Mesmo porque a família dele é corrupta, notoriamente corrupta, ele é corrupto. Ele contratou a filha do Queiroz, que nunca pisou em Brasília, funcionária fantasma. O gabinete do filho era um laranjal, e evidentemente quem era a mente por trás disso era o pai. Pô. O pai escolhia até o cargo que os filhos se candidatavam. Tem a menor. As rachadinhas do gabinete do Flávio, enfim. Quem realmente achou que Bolsonaro era combatente da corrupção, não sei no que se baseou.
né? Os laços com milícia, contratar parente de miliciano para o gabinete, não tem a menor defesa, né? Enfim, o Bolsonaro daí fez um discurso ridículo, que apela para a base dele, que mostra, olha como o Bolsonaro está se sentindo traído, olha como ele é um homem do povo, ele disse que desligou o aquecimento da piscina no Planalto. No Palácio do Planalto, algo que não fazia nem sentido, talvez seja até mentira, porque o aquecimento da piscina é aquecimento solar, mas enfim. No discurso dele, ele fez uma acusação contra o Moro. Ele disse, não, o Moro, ele topava mudar o diretor-geral da Polícia Federal, desde que eu oferecesse para ele o cargo de ministro do STF no fim do ano, quando o Celso de Mello se aposentar. Então teve duas acusações, uma do Moro contra o Bolsonaro, de que ele quis interferir na PF para impedir investigação de corrupção, e do Bolsonaro contra o Moro, de que o Moro teria negociado essa troca da PF em nome da vaga no Supremo. Tá? O Moro apresentou já duas evidências, duas provas, que foram mostradas no Jornal Nacional, uma refutando a acusação contra ele, e duas provando a acusação que ele faz contra o Bolsonaro, né? A acusação que ele faz contra o Bolsonaro, a prova é bastante forte. É o Bolsonaro mandando uma mensagem para o Moro, dizendo uma notícia de que a PF estava investigando 10 a 12 deputados bolsonaristas e dizendo, por isso a gente precisa trocar. É bem sério isso. Está um pouco fora de contexto aquele print. Pode ser que hajam interpretações que salvem o Bolsonaro nessa, tá? Mas a princípio é bem feio o que aparece nessa conversa. Bem feio, bem ilegal. E o segundo, o Moro se protegendo da acusação. Uma troca de mensagens dele com a Zambelli, com a deputada, né, Carla Zambelli, em que ela oferece para ele, ela tenta comprar o Moro, dizendo, o Moro aceita a troca do diretor-geral da PF, eu convenço o Bolsonaro a te dar a vaga no Supremo. E o Moro diz, prezada, não estou à venda. Se o Moro de fato quisesse a vaga no Supremo acima de tudo, ele teria falado com ela, teria negociado ali, né, provavelmente. Se ele peremptoriamente nega isso, enfraqueceu bastante a acusação do Bolsonaro. Não tem mais pé nem cabeça. Se ele quisesse isso, era o que ele teria ido atrás, e não negado numa conversa privada dias antes de ter selado a demissão um dia antes de ter selado a demissão do diretor-geral da PF. Aí, tá? Bom, enfim. O Moro está fora do governo, ele é esperto, ele se muniu de evidências. Tá? O Bolsonaro jamais foi alguém contra a corrupção. E com isso o governo Bolsonaro vai perdendo cada um dos pés que o sustentavam. A bandeira anticorrupção era um verniz falseta pra caramba, o Bolsonaro quer se blindar das investigações de corrupção, isso sim, por isso ele estava amiguinho do Toffoli lá atrás, tá? Por isso agora ele quer mudar a PF, e já mudou, né? Botando um cara péssimo que é aliado dele. A agenda econômica do liberalismo do Bolsonaro também está em xeque neste momento, porque... Bom, Paulo Guedes descobriu que tem... Descobriu não, mas criou-se um Ministério da Economia paralelo, no qual Paulo Guedes quase não opina, que quer criar um novo plano Marshall de grandes gastos do governo. O Paulo Guedes, que já estava infeliz, porque estava percebendo que nesse mandato que ele vai ser ministro, a função dele vai ser basicamente lidar com os custos de uma crise e supervisionar aí os gastos do governo para salvar pessoas e empresas, vai ser basicamente isso, adeus sonhos de liberalismo. Ele vai presidir um plano de contingenciamento, de combate à crise. Além disso, cria-se uma estrutura paralela entre os militares, ministro Tarcísio, ministro Braga Neto, ministro Rogério Marinho, que tinha trabalhado junto do Guedes, né? O Guedes está acusando ele de ser desleal agora. Estão ali fazendo um grande plano de gastos e investimentos públicos, sem pedir permissão alguma para o Paulo Guedes, né? Pelo contrário, passando por cima dele. Então não sei qual que é a disposição do Paulo Guedes de continuar no governo nessas condições, né? No mínimo ele talvez espere uma resposta do Bolsonaro dizer de que lado ele vai ficar, porque se for ficar do lado dessa nova turma aí que está jurando investimentos e crescimento, não sei o que, com base no gasto público, vai ser difícil o Guedes ver algum sentido em permanecer no governo, né? E por fim, qual era o outro grande apelo do Bolsonaro, né? Os apelos que ele usava como bandeira, né? Não o que eu considero que é o real apelo, que eu até vou falar mais em outro vídeo, que é a defesa dos interesses dos mais fortes. Esse é o real apelo dele. Mas quais são as justificativas mais públicas? Era anticorrupção, era liberalismo econômico e era antissistema. Ele é contra a velha política.
Ele quer mudar tudo, ele quer fazer política com base em proposta, não em negociação. Neste momento, a tábua de salvação do Bolsonaro é uma. A negociação política. E não é negociação com pessoas minimamente qualificadas e íntegras. É negociação com o que há de mais sujo, mais velho e mais fisiológico na política brasileira, com o Centrão. É com o PTB do Roberto Jefferson, é com Arthur Lira do PP. Roberto Jefferson a gente lembra do mensalão. Arthur Lira, sobre quem pesam aí acusações sérias, ele é réu inclusive, acusações de propina bastante sérias, né? Negociações com Valdemar Costa Neto do PL, com republicanos, com PSD, entregando cargos de segundo e terceiro escalão a rodo, né? A Funasa da Saúde, o Fundo Nacional de Educação, vai dar na mão do que há de mais fisiológico e sujo da nossa política, né? Não sei se vocês separaram, Roberto Jefferson é hoje em dia um bolsonarista do nível de um Alan dos Santos ali nas redes sociais. Então esse é nos braços desse tipo de pessoa que o Bolsonaro se lançou. E ele não está de todo errado ao fazer isso, do ponto de vista puramente político e inescrupuloso, né? Amoral, do ponto de vista moral, da pura política. Porque se ele quer sobreviver agora, ele precisa se blindar contra o impeachment. Impeachment é Congresso. Ele precisa comprar deputados para o lado dele. Né? Comprar aí, no caso, aparentemente, dentro da lei. Para isso, ele vai ter que oferecer cargos e está fazendo isso. O governo Bolsonaro virou um balcão de negócios do Centrão neste momento, para sobreviver ao impeachment. E ao tentar sobreviver ao impeachment, ele vai sangrar cada vez mais a sua base de apoiadores, porque tem muito fanatizado que estava com ele até agora. O Moro saiu e acusando o governo e mostrando provas da sua acusação, isso já balançou a fé de muita gente. Eu vi muita gente se arrependendo, muita gente pulando fora do barco. Agora, além disso, mesmo aqueles que ficaram no barco vão assistir essas pessoas subindo no governo, Bolsonaro abraçadinho fazendo vídeo com Arthur Lira. Tem certeza que é para isso que vocês botaram o Bolsonaro ali? Agora, eu entendo que essas pessoas estejam ficando surpresas com isso. Mas eu, sinceramente, não vejo motivos para essa surpresa. Tá? O Bolsonaro se aproximou do Centrão? Gente, o Bolsonaro não se aproximou do Centrão. O Bolsonaro é o Centrão. O Bolsonaro, ao estar negociando com o PP, com o PTB, ele está negociando com os partidos dele. Ele era do PP, ele era do PTB. Ele era um deputado que fazia todos os pequenos esquemas de cargos e loteamentos nos gabinetes dele. Ele era um deputado recostado que votava apenas de acordo com o que a liderança mandava. De acordo com o interesse político da liderança do seu partido. Nunca participou de nenhum grande esquema de corrupção? Aparentemente não. Provavelmente porque nunca lhe deram oportunidade de tão irrelevante que ele era. Mas ele sempre foi centrão, ele sempre foi velha política, ele sempre foi algo indistinguível de um Roberto Jefferson. Bolsonaro é isso, é defesa de interesses corporativos e formação de pequenos currais políticos. Essa é a vida dele. E é isso que ele trouxe para a presidência. Tá? Bolsonaro é contra as elites? Nananecas de pitibiriba. Bolsonaro defende as elites, só que não qualquer elite. As elites das sombras, as elites mais inescrupulosas desse país, que operam sem nenhuma regra, sem nenhuma limitação ética, legal e institucional. É isso que ele é. E é assim que ele quer exercer seu poder. Agora ele se jogou nos braços do Centrão e dos militares de dentro do governo dele. Eu acredito que os militares têm uma certa seriedade e veem a batata quente que eles têm na mão. Eles é que dão agora alguma estabilidade lá dentro para o Bolsonaro não ter chutado já para o radicalismo ideológico sociopático dos olavistas. Tá? Mas estão ali ainda dando alguma legitimidade para o governo. E o resto é o Centrão. A sobrevivência do Bolsonaro agora depende do Centrão, que não vai cobrar barato. O que está sendo negociado agora é apenas o impeachment agora. Amanhã, o preço sobe. Eles sabem muito bem como se joga esse jogo. O Bolsonaro está voltando para aquilo do qual ele nunca saiu. Ele está se revelando ser aquilo que ele sempre foi e nunca deixou de ser. A velha política fisiológica brasileira
em defesa dos interesses escusos deste país, desde o desmatador até o miliciano. Tudo que é interesse escuso está ali. É isso que a gente está assistindo. E o lado bom dessa história toda é que agora o verniz caiu. Não tem anticorrupção nesse governo. Não tem nada disso. Tem anti-PT, aí sim, rival do PT. Mas não rival da corrupção. Se a corrupção for do lado dele, se a PF estiver investigando deputados bolsonaristas, aí não. Se estiver investigando o filhinho que fazia rachadinha, ou o outro que está no gabinete do ódio, possivelmente sendo financiado por empresários. Que tipo de empresário, né? Não, daí não. Daí temos que nos proteger. E nisso tudo, o discurso ideológico serve como uma capa perfeita, assim como no PT, né? A ideologia radical do PT justificava aos olhos dos seguidores fanáticos. Não, pode roubar, é para os pobres. Bolsonaro também, não, pode roubar, é para combater os comunistas. Essa é a justificativa que está vindo aí. É isso que o Olavo de Carvalho, inclusive, tem dito. É a justificativa da corrupção. Felizmente, o brasileiro, eu não creio que a ideologia acabe, no final das contas, falando tão alto. Cada vez mais vai ficar claro que é esse governo e essa base popular dele vai sangrar. Senão, realmente o Brasil merece esse governo. Merece um governo tão corrupto e tão sem nenhum compromisso com nenhum valor real neste país. Que mentiu o quanto pôde. Bolsonaro disse que o Moro acusou ele de ser mentiroso, que isso fere sua honra. Bolsonaro é notoriamente mentiroso. Quem apoia o Bolsonaro sabe que ele é mentiroso. O cara não disse há um mês atrás que tinha prova que a eleição foi fraudada? Alguém acreditou? Ninguém acreditou, né? Porque todo mundo sabe, até quem apoia ele sabe, que ele é um grande de um mentiroso. Ele não tem palavra. Agora o governo está em modo sobrevivência total, está abraçado na tábua de salvação do Centrão, do Roberto Jefferson, Arthur Lira e outros. Vamos ver. Esses caras são bons de cobrar um preço alto. Vão cobrar um preço alto. Né? Infelizmente, o Brasil vai pagando esse preço também. Se houver alguma responsabilidade ainda nas nossas instituições, não podemos arcar com isso por mais tempo. Perceberam que a pauta da pandemia quase foi esquecida, né? O vírus está aí e está piorando. Os números estão subindo, gente. Mais de 300 pessoas nas últimas 24 horas. Ainda é perfeitamente possível a gente viver algo similar ao que os Estados Unidos está vivendo, com muito menos estrutura. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Muito menos estrutura financeira, né? A gente, pelo menos, tem um sistema de saúde que os Estados Unidos não tem. Público para todos. Mas com muito menos dinheiro, muito menos recursos. Isso é sério. Como é que a gente está permitindo esse circo de pessoas tão inescrupulosas? Olha essa Carla Zambelli, minha gente, que veio dizer que era fake news que o Moro ia se demitir, quando ela própria estava nos bastidores oferecendo cargo no STF para o Moro não se demitir. É esse tipo de gente. É gente que mente até a alma. É mentiroso até a alma, até a medula. É muito ruim para o Brasil. O impeachment agora é péssimo. Mas é mais custoso ainda. É um risco ainda maior para o Brasil manter alguém tão desqualificado e tão antiético e tão corrupto no poder máximo do nosso país. Algo tem que mudar. Enfim, estou me estendendo já. É isso aí. Até a próxima. Se inscrevam no meu canal aqui, compartilhem esse vídeo e vamos seguindo. O Brasil não nos deixa descansar, né? Mas em algum momento as coisas vão melhorar. Em algum momento esse pesadelo de saúde pública, de política, uma hora esse pesadelo vai passar. Mas vai exigir muito trabalho de todos nós. É isso aí.